Eu sou o meu maior laboratório. Mas a minha jornada, ela foi construída com essa profundidade. E foi graças a essa profundidade que eu cheguei onde eu estou hoje. Olha, é bastante interessante quando a gente fala em expansão de consciência, porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o único caminho que a gente tem que percorrer para alcançar a tal expansão de consciência, esse caminho se chama caridade, fraternidade. E aí nós até entendemos por que é que a religião costuma incentivar a caridade, a maior parte delas, porque esse é um caminho seguro para a expansão da consciência. Então, quando você expande a consciência olhando para o outro, porque o único caminho da transcendentalidade que a gente fala na vertical, o único caminho é pela horizontal. Então eu começo a transcender do eu para o nós, para o todo, e aí sim eu consigo elevar a minha consciência verticalmente, vamos dizer assim. Então a prosperidade, a harmonia interior, a expansão da consciência, ela só é alcançada se eu reconheço o eu, trabalho o meu eu, mas antes de mais nada eu olho para o outro. Aí sim eu consigo expandir. Tanto é que Dalai Lama, quando emprestou o seu cérebro para ser estudado por neurocientistas, como Richard Davidson, por exemplo, um neuropsicólogo que eu gosto muito, eles descobriram a onda gama. Onda gama, que é uma onda cerebral muito rápida, muito além do que nós costumamos usar no nosso dia a dia, que são as ondas beta. Ele mostrou, o Dalai Lama, com essa onda, que quando ele trabalhava misericórdia, a mente dele explodia, se expandia. E só se expandia se ele trabalhasse a misericórdia. Só se expandia se ele olhasse para o todo, não só olhasse, mas se sentisse um com o todo. Olha que fantástico, é a expansão da consciência. E ondas gama significa o cérebro inteiro trabalhando loucamente numa velocidade acima das condições físicas de disparo neuronal. Nós temos uma condição bioquímica, eletroquímica nos nossos neurônios de disparo elétrico e químico, que normalmente chega até o beta, até as ondas de 30 Hz que nós vamos falar no curso. Nas ondas gama nós vamos acima e às vezes explode a 100 até 120 Hz, coisa que o nosso neurônio não tem capacidade de absorver nesses disparos neuronais. A ciência não consegue explicar como, mas é uma condição humana. Então olha que interessante, eu só prospero se eu me sinto um com o todo. Isso para mim é fantástico, é uma grande descoberta. Um bebê doente se curou e os corações se encheram de ternura. Um desamparado se salvou porque alguém lhe teve amor e não há tristeza alguma. Aleluia, aleluia. Olha, na verdade, eu sou o meu maior laboratório, porque como eu vim bastante desequilibradinha, eu precisei correr, né?
mas também vim com uma consciência espiritual já muito grande, uma pressa muito grande dentro de mim, uma espiritualidade já muito embutida, muito sólida em mim desde criança. Então eu já me envolvia com a dor do outro, já me aprofundava na minha própria dor desde pequena. Isso é um processo muito meu. Então eu vim com habilidades, mas também vim com muitas restrições, com muitas dificuldades emocionais. Então, como a minha mãe disse, eu dei muito trabalho para ela. E de fato, dei muito trabalho para minha mãe. Ela adora dizer isso de mim, né? Porque eu fui das meninas e dos meninos, eu fui uma das que mais deu trabalho para ela. Mas a minha jornada, ela foi construída com essa profundidade. E foi graças a essa profundidade que eu cheguei onde eu estou hoje. Por isso que eu ofereço no curso sempre coisas profundas. Porque eu sei que é este o caminho de eu conseguir corrigir as minhas falhas. Não que eu não as tenha. Sim, eu tenho e tenho muitas, porém eu já consigo raciocinar com profundidade, eu já consigo definir caminhos mais positivos para a minha vida. Mas olha, eu tive grandes quebras na minha existência. Eu tive doença autoimune, uma doença incurável, que a minha morte poderia vir a qualquer momento. Neste processo, que acho que foi assim o grande start da minha vida, eu entendi para que eu estava vivendo. Falei, bom, mas se eu posso morrer a qualquer momento, eu tenho que fazer valer cada segundo que eu estiver vivendo. A partir daí, a alegria tomou conta de mim, a vontade tomou conta de mim e principalmente o amor. A compreensão, a misericórdia, tudo que o amor verdadeiro traz, que facilitou demais eu entrar para essa jornada. Quando a humildade, enfim, né, e não a rebeldia tomou conta de mim, foi aí que meu caminho começou a se despertar. Porque eu me vi como um ser reduzido, eu me vi como um ser egóico, mas eu via habilidades dentro de mim gigantes. Eu falava, gente, não é possível que eu não consiga usar essas habilidades de forma a sentir alegria dentro do meu ser, a sentir plenitude dentro do meu ser. Então, este foi um grande start, mas eu tive outros grandes momentos quando eu defini, por exemplo, a minha carreira profissional, saí de uma que eu já tinha, que já estava sólida, bem encaminhada, e parti para a área musical. Leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. E da área musical para a área psicanalítica, que para mim tudo isso é uma soma de coisas. Então, quando eu parti para a área musical, eu fui trazendo o meu melhor, as habilidades que eu tinha com a minha voz, de forma que eu fui entendendo que a espiritualidade e a profissão, elas começaram a fazer isso, elas começaram a se somar, e aí veio o propósito e veio o sentido, né? E eu entendi então com o estudo da mente que eu falava, não é possível, eu não sou uma pessoa tão pequena, eu posso ser muito mais do que isso, e pela minha vontade de ser muito mais é que eu entrei na psicanálise, me apaixonei pela psicanálise, e na época o Dr. Norberto Kepp foi um grande boom na minha mente, porque ele pensa fora da caixinha, ele pensa no todo, e isso para mim foi fantástico. Foi daí que eu parti então para a psicanálise. Esses momentos foram cruciais. Também teve um momento muito importante da minha vida que eu fui refém de uma magia negra por 10 longos anos. E isso foi uma lição de vida que não tem igual. Uma lição de vida de eu entender mediunicamente o processo,
entender o processo da magia, entender como é que eu dava força para aquele processo acontecer e entender como me separar deste processo. Então, assim, foi um processo, foi um boom também na minha vida quando eu entendi o que estava acontecendo e como eu ganhei forças internas para superar tudo isso. Então, foram momentos essenciais na minha vida. Tem uma parte do curso que nós vamos falar sobre essa mediunidade, o processo reencarnatório, ou seja, toda a minha história, né? E as minhas habilidades de senso-percepção. Então, entender como e o que acontece na nossa cabeça, nós vamos falar bastante sobre a mediunidade, como é que eu leio outras consciências, como é que eu entendo o que é meu, daquilo que não é meu. Isso eu percebo muito na clínica, pessoas que chegam com grandes perturbações, que têm a mediunidade envolvida nisso. Então eu vou ter que perceber, quando eu estou fazendo uma leitura do ambiente, uma leitura do que está à nossa volta, ou de prever coisas, mesmo que de pessoas distantes, mas são todas percepções que eu tenho que compreender o que é meu, do que não é meu, até onde eu tenho que levar isso, porque tem gente que sofre horrores de prever desastres ou de prever problemas, então eu tenho que entender e separar quem sou eu daquilo que eu estou percebendo que está fora de mim, e entender qual é o objetivo disso tudo. O que é que eu posso fazer com essas coisas que acontecem comigo mediunicamente falando e como eu separar isso. Então no curso a gente vai conversar bastante sobre isso, porque isso é uma coisa que acontece na clínica e que eu percebo que é essencial para as pessoas compreenderem. Como é que eu separo as duas coisas, como é que eu domino essas duas coisas, como é que eu digo, não, chega, isso aqui não é meu, isso não me pertence, vá ao seu destino e deixe com que eu viva o meu centro, o meu eixo. Então vai ser muito importante esse curso para a gente entender, separar as duas coisas. Hoje nós temos uma visão bastante reduzida de quem somos. Eu costumo dizer que nós temos uma visão egóica. O ego é uma parte da nossa psique, é uma parte da nossa mente. Mas hoje ele tem uma relevância muito grande na sociedade atual em que vivemos. Por isso nós definimos muito quem somos pelo olhar dos nossos pais, pelo olhar da expectativa da educação dos nossos professores, pelo olhar da sociedade, da expectativa da sociedade em relação a nós, definindo o que é ter sucesso e o que é ter fracasso. Por essa visão muito limitada, nós não conseguimos de fato encontrar quem somos, não conseguimos ser profundos na nossa busca interior. Somos bastante limitados em enxergar tanto habilidades quanto os nossos defeitos e usamos de muitos mecanismos de defesa para nos defender, deturpando as situações, limitando as condições que temos e não aproveitando as habilidades reais que nós temos. Com essa visão muito limitada de quem somos, fica muito difícil a gente encontrar o nosso eu profundo, fazer uma jornada mental ao nosso eu. Por isso a proposta do curso é fazer com que eu consiga me aprofundar. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu fora o eu egóico? Como é que eu posso encontrar esse eu interior? Esse eu profundo, fazendo uma conexão com o meu centro, com o meu eixo.
Então a proposta desse encontro ao eu é tirarmos a visão egóica que temos de nós reduzida e encontrar de fato aquele eu profundo que está em nós, e a partir dele, a partir desse centro, aí sim com uma visão e uma conexão profundas com esse eu, nós vamos conseguir trazer um eu muito mais bem elaborado, muito mais profundo. Então eu costumo dizer, o nosso pensamento não vai ser tão raso. Nós vamos conseguir elaborar os nossos pensamentos de forma bem profunda para não ser raso na hora de julgar o que é que está acontecendo comigo. Então a ideia é ter esse aprofundamento na maneira de pensar, para que a partir disso eu consiga elaborar a minha vida muito melhor. Bom, o que eu quero ensinar nesse curso? Para mim é muito importante passar primeiro, entender primeiramente o que é que a pessoa vê dentro dela, como é que ela se vê, qual é a autoimagem que ela tem de si mesma. Isso é muito importante para saber como agir daí para frente. Nós temos uma visão bastante do ego de quem somos, ou seja, uma visão ainda bastante limitada do nosso ser. A pessoa então vai ver ali as crenças que ela tem, os programas emocionais, porque nós temos programas emocionais que foram construídos não só de vidas passadas, mas muito em especial dessa vida, da cultura onde a pessoa nasceu, das experiências que ela teve, de todas as crenças que a família trouxe e de como era a dinâmica da vida da família, principalmente até os 7 anos, onde nós construímos programas emocionais muito sérios e profundos que nos carregam pelo resto da vida, mas nós não temos conhecimento desses programas emocionais e, portanto, não conseguimos agir de forma mais adequada, conseguimos limitar muito a nossa vida trabalhando com memórias do passado. A gente não costuma ter condições de trabalhar no presente com as situações reais, com condições de decidir de forma mais adequada. Nós sempre funcionamos com memórias, que é um assunto que nós vamos abordar bastante, que são os marcadores somáticos, que nós vamos ver a respeito dessa importância de como atuar, mas não só no passado. Esse vai ser um módulo muito importante de entendermos como é que nós agimos, por que nós pensamos como pensamos, por que sentimos como sentimos todas as situações da vida. E vou partir para outras áreas aí entendendo o que é consciência, o que chamamos de expansão de consciência, para onde na verdade nós temos que ir, o que isso significa quando falamos em ter uma mente mais expandida, né? E entender esse processo de como o cérebro funciona nessa expansão de consciência, como podemos galgar níveis mais altos de consciência, que é lógico, para que a gente quer evoluir, para que a gente quer expandir a consciência? Esse é o maior objetivo. Expandir a consciência significa ter paz, ter harmonia. Não que os problemas acabem, mas que nós vamos conseguir enxergar esses problemas, mas de uma forma bem mais serena, bem mais tranquila. Isso é a expansão de consciência, é conseguir passar pela vida, mas de uma forma mais serena, mais tranquila, sem tantos reveses na nossa vida, sem tantos limites dentro de nós. E entendendo como é que é essa expansão de consciência, nós vamos estudar então e adentrarmos ao nível espiritual. E aí sim a gente vai trabalhar a espiritualidade, a transcendentalidade do ser humano, que é nato do ser humano. Então nós vamos trazer aí as outras vidas, compreender como é que nós trazemos as crenças das outras vidas, que às vezes confundimos com karma. Então nós vamos meio que discutir a respeito de karma ou crença, né, para a gente expandir esses conceitos. Vamos entender como é que nós somos o eu superior, este eu mais profundo, e aí sim, sabendo da expansão da consciência, conseguir nos conectar com este eu mais profundo. Assim que nós alcançamos, então nós estamos ali numa visão
que eu quero ensinar essa visão do ego, depois como expandir essa consciência, como é que nós galgamos espiritualmente o nosso processo evolutivo, por que é que trazemos certas doenças emocionais e não só físicas, mas bipolaridade, depressão, pânico, esquizofrenia, como é que isso vive e chega até nós entre vidas e marca o nosso DNA, o nosso gene com essa condição. E vamos ver um pouquinho do porquê nessa época da humanidade essa doença se expande tanto. A partir do momento que a gente entende tudo isso, o que eu estou ensinando para que vocês possam aprender a construir um novo caminho. E aí então, como é que eu posso trabalhar hábitos, como é que eu edito memórias ou crenças dentro de mim, como é que eu me responsabilizo por mim, como é que eu me comprometo a mexer dentro de mim num processo que seja viável, palpável, real, porque cada um tem o seu limite, né? Então nós vamos ver isso e vamos fechar com chave de ouro dentro do propósito e dentro de termos um sentido na nossa vida, para que hoje a gente construa uma vida com sentido e com propósito, né? E formos, a ideia é que cada um aprenda a ser coerente dentro do seu propósito e dentro do seu sentido e construa ele a partir de hoje, para que ele vá alcançando essa grande expansão. E são ferramentas que todo mundo vai aprender a analisar melhor os seus pensamentos, os seus limites e expandir por conta própria. A ideia é construir uma independência, ensinar as pessoas a pensar, ensinar as pessoas a encontrar as suas próprias respostas, sem depender dos outros. Essa aqui é uma grande proposta que eu pretendo ensinar e que eu sei que todo mundo tem a capacidade de aprender. A proposta do curso é de construir essa autonomia, essa independência do aluno, de saber discernir situações, conseguir verificar aonde ele está se limitando, como a mente dele está pensando, que caminhos mentais ele está se utilizando e como ele pode gerar um novo caminho. A ideia é construir mesmo pessoas que saibam pensar sobre si mesmas. E não só sobre si mesmas ego, mas que saibam encontrar o eu interior. Essa conexão profunda e transcendental que faz com que a gente encontre as respostas dentro de nós. Porque a gente já ouviu muito falar, a resposta está aí dentro, procura o que você acha. Você fala, meu Deus, que diacho, né? Deixa eu fuçar aqui para ver se eu encontro. Mas a ideia do curso é construir essa ponte com o eu superior, para que, e por isso nós vamos falar muito de inconsciente, de mensagem subliminar, para que a gente entenda como fazer uma leitura, porque eu entendo como psicanalista que o nosso inconsciente tem todas as respostas. Eu confio plenamente de que ele sabe todas as respostas, porque é o eu inconsciente que está conectado com o eu superior, com o que chamamos do eu divino, ou a centelha divina, como queira chamar. E esse inconsciente, quando nós sabemos fazer esse caminho e os exercícios nos levam a isso, vamos intuir para onde devemos ir, entender qual será o próximo passo. Então a ideia é conseguir fazer essa conexão profunda para que possa haver uma leitura, e aí a gente erra muito menos, mas muito menos, isso é experiência própria. Como é que eu consigo ler os caminhos que eu tenho que percorrer com coerência, fazendo o que é melhor para mim, para minha alma, para minha expansão. Então a ideia da autonomia é essencial para este curso. O curso ele tem uma parte teórica pesada, natural, a gente precisa ter bastante informação, mas para mim já é uma coisa natural construir uma prática dentro das teorias, né?
na minha forma de escrever, na minha forma de trabalhar na clínica, né, como psicanalista e como hipnóloga. Então, trabalhar os estados da mente, construir condições da pessoa saber como chegar em estados de consciência mais expandidos através de exercícios práticos. Então, nós vamos trabalhar na parte da hipnose, trabalhar com o inconsciente, de fazer leituras do nosso inconsciente, trabalhar as práticas de exercícios, de testes, de vivências em especial, para que a gente possa entender como fazer a conexão com o eu interior e a partir deste centro olhar para fora. Então são muitos exercícios de meditação, de mindfulness, de hipnose, de testes, de questionamentos, e através deles nós vamos ter a prática do dia a dia. Pretendo fazer uma prática que comece desde a primeira aula até a última, onde a pessoa vai construindo uma condição através dos exercícios de se conhecer profundamente. E a ideia também desse curso de fazer ao vivo é justamente no momento dos questionamentos, quando nós vamos colocar exercícios e discutir sobre os temas que foram abordados, cada pessoa vai ter condição de falar da sua própria história e eu me conectar com essa história para que eu possa dar ferramentas ligadas àquele processo especificamente. Então tem muita gente que tem desafios imensos na vida, como culpa, um excesso de culpa, ou como um medo que toma conta, ou como sabotadores que nós temos na nossa vida, que fazem com que a nossa vida não ande, ou pessoas que são reféns da raiva. Ou seja, nós vamos discutir pela parceria mesmo de entender processos para que possa ser prático para a pessoa, para que possa ter ligação total e plena com a vida dela, com a realidade dela. Este curso é feito para a pessoa que quer superar a si mesma, que quer ir além, que entende que precisa superar algumas dificuldades, trabalhar algumas sombras, que precisa dar um passo na sua vida mais importante, que precisa dar sentido para a sua vida, porque você não sabe para onde caminhar, para onde ir. A pessoa vai conseguir encontrar essa resposta dentro dela. Então esse curso é para quem quer expandir a sua mente e ter uma autonomia muito grande de decidir o melhor para si mesma. É para quem hoje sente que é dominado por pensamentos ruins, pensamentos limitantes, por crenças que limitam, para pessoas que sentem que a sua vida está parada, que não consegue andar, que não consegue ir adiante, que precisa de ferramentas para poder andar mais rápido e mais assertivamente na sua vida. Tem paradigmas muito importantes e muito profundos que comandam a nossa vida. Um deles é: eu não mereço. Muitos de nós não conseguimos o que queremos da nossa vida porque a primeira coisa que passa por nós é aquela sensação de que, mas eu não sou tão bom o suficiente, eu não mereço ganhar isso ou ter isso. Seja isso amor, prosperidade, carreira, dinheiro, tanto faz a área, mas normalmente esse grande paradigma ele reduz muito a nossa condição de viver. Outro paradigma muito sério é: eu não gosto de mim. Muita gente nem sabe, tá? Muita gente também olha para o espelho e fala: nossa, eu sou lindo, eu sou gostoso, eu sou não sei o quê. Mas quando você olha bem no fundinho e bem de perto, normalmente ele não gosta de muitos aspectos que tem dentro dele e generaliza isso.
Então isso acaba influenciando todos os tipos de raciocínio. Quando você olha e fala, mas eu tenho aquele defeito, mas eu tenho aquele outro defeito. Tem gente que consegue pôr defeito do dedão do pé ao fio do cabelo e generaliza isso de tal forma que tudo na vida dela está construído baseado nisso. Eu não gosto de mim, eu preferia ser o fulano, o cicrano, o beltrano, ter aquilo ou fazer aquilo, ter aquela habilidade ou outra, mas quem eu sou não é suficiente. Isso é um paradigma também bastante sério que nós temos. Um outro paradigma muito grande, eu não posso, eu não consigo. Então, quando nós limitamos a nossa vida neste sentido, porque sentimos algumas dificuldades no caminho que parecem insuperáveis, então aí nós já limitamos totalmente a nossa vida e as nossas condições de alcançarmos aquilo que queremos. Então, o eu não consigo ou eu não posso são os maiores limitadores. É o que eu mais ouço com pessoas que têm medo, né? Principalmente que tem síndrome do pânico ou que tem uma ansiedade gigantesca, são pessoas que usam muito esse termo, eu não consigo, né? Tá acima do meu limite. Então esse é um outro paradigma muito sério que nós vamos trabalhar no curso. Tem muita gente que busca o autoconhecimento, busca a espiritualidade, mas ainda sente que está travado, que não consegue ir muito além. Por que isso acontece? Eu percebo que, primeiro, muitas bibliografias que a gente vê trabalha muito com autoajuda, né, que é um processo muito importante, porém ele chega num limite, né, ele chega num limite que fica mais raso. Quando nós falamos em autoconhecimento, significa mergulhar naquilo que a gente não quer mergulhar. Hoje nós não alcançamos um autoconhecimento e uma espiritualidade profundas porque nós temos medo justamente de ter que lidar com todos os limites. Então eu vou olhar para aquela coisa feia dentro de mim, eu vou olhar para aquela sombra que existe dentro de mim, mas como é que eu vou lidar com aquilo se é justamente aquilo que eu sinto que não me faz andar? Então lidar com a sombra primeiro não é agradável, não é fácil e não é mágico, né? É um processo. Eu preciso entender que a minha sombra não é um monstro, mas ele é um parceiro que está querendo me dizer algo profundo dentro de mim, que está ali gritando porque precisa aparecer para que seja trabalhado um limite. E eu costumo trabalhar as sombras como um grande parceiro. Às vezes eu pego, abraço minha sombra e falo, Fia, você está aqui ainda? Poxa vida, pensei que a gente já tinha conversado sobre isso antes, nem se resolvido, mas tudo bem, já que não nos resolvemos, vamos trabalhar em parceria. Eu estou aqui, o eu consciência, daí a conexão profunda é essencial para quem quer percorrer o caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. Saber conversar com o seu inconsciente, que é onde está essa sombra, justamente, para que a gente possa ter um caminho mais profundo, mais amigável, mais fácil de percorrer. Eu já tive que lidar com sombras gigantescas em pessoas, sombras de pessoas que assassinaram outras, de pedófilos, de pessoas que tinham uma carga pesadíssima, uma sombra muito pesada. Mas com parceria, com misericórdia, nós conseguimos trabalhar sombras muito profundas nessas pessoas, medos muito profundos ou experiências traumáticas que fizeram com que ela entrasse nesse tipo de sombra e essa sombra dominasse a vida delas. Então, com muita misericórdia, com muita parceria e com muita profundidade e coragem, a gente consegue trilhar este caminho mental, né? E é um caminho mesmo, daí o nome, né? Ser essa trilha, esse caminho de percorrer
com profundidade, com muito amor, muito carinho, onde você está, irá resgatar essa pessoa. Então nós precisamos de muita profundidade para fazer esse processo acontecer. E a ideia do curso é dar ferramentas para que essa profundidade ocorra, para que você tenha condições de não ter medo de abraçar a sua sombra e de trilhar esse longo e maravilhoso caminho de aprofundar-se no autoconhecimento e na espiritualidade.